Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Como é bom retornar e voltar a ensinar vocês química. Então, nós começamos hoje com as aulas não presenciais e eu estou aqui para revisar com vocês o conteúdo de soluções, que foi o conteúdo que a gente viu nas aulas presenciais até a paralisação das aulas que aconteceu em março. Então, meu nome é Cristiane da Silva Melo, sou professora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas, e sou professora de Química de vocês. Então, espero que vocês tenham um ótimo proveito das aulas de Química e eu estou aqui disponível para ajudá-los no que for possível, no que for preciso, para ajudar o aprendizado de vocês em Química, tudo bem? Então vamos lá, revisando o conteúdo de soluções. Então, vamos falar sobre soluções. Soluções é o tema do primeiro capítulo do livro didático que a gente usa. Então, nós vamos voltar a usar o nosso livro, que é o livro Ser Protagonista, volume 2. E, então, vamos voltar ao capítulo 1 e revisar o que foi estudado. Então, gente, o que são dispersões? Dispersões são misturas, lembram disso? E as soluções são um tipo especial de mistura dentro aqui desse contexto de dispersões. Então, aqui nós temos três figuras diferentes, é uma figura do livro de vocês. Então, a gente tem aqui a fumaça saindo do escapamento de um carro. A gente tem aqui duas alianças, ouro 18 quilates, provavelmente. E a gente tem aqui duas misturas líquidas, uma mais clara, uma mais escura, que estão aparentemente homogêneas. Tudo bem? Então, o que é a solução aqui? Quais são as soluções? Vocês lembram? Vou deixar como pergunta, tá bom? Na aula Tira Dúvidas, a gente relembra isso. Se for necessário, deem uma olhadinha ali no livro de vocês. O que é uma solução? Vocês lembram? Tá aqui a pergunta, o que é uma solução? Então, aqui a gente tem novamente três dispersões, três tipos de dispersões. A gente tem primeiro aqui um líquido azul, né? Isso daqui é uma mistura, A gente tem uma mistura nesse líquido azul. Aqui na letra B, a gente tem a neblina. A gente consegue ver essa neblina, a gente consegue ver essa neblina aqui, né? Pelos raios de luz que atravessam essa neblina. E aqui na figura C, a gente tem uma mistura que a gente percebe que ela é heterogênea. A gente consegue perceber mais de uma fase, olha. E essa mistura aqui, ela pode ser separada por filtração. A parte sólida vai ficar retida no filtro e o líquido, ele passa ali pelo funil, pelo filtro e a gente consegue recolher esse líquido ali na vidraria que se chama Erlenmeyer. Desses daqui, o que é uma solução? Desses três aqui, quem é uma solução é essa solução azul, que é uma solução de sulfato de cobre, provavelmente. A gente tem esse aspecto de uma solução azul, com esse sal, que é o sulfato de cobre, dissolvido em água. Então, aqui, ó, a letra A, que ó, letra A é uma solução. Na letra B, a gente tem uma dispersão no ar, uma dispersão gasosa, que não é uma solução. E a gente tem ali na letra C também uma mistura, uma dispersão, que não é uma solução. Vamos falar desses outros tipos de dispersão agora. Então, ó, sal dissolvido em água é uma solução? Sim, o sal dissolvido em água é uma solução. Então, uma solução tem um aspecto homogêneo. Se a gente observa esse sistema, de qualquer forma, a gente tem um aspecto homogêneo. Então, olha, a olho nu, quando eu observo com os meus olhos, esse sistema, aqui ó, sal dissolvido em água, ele é um sistema homogêneo para mim. Eu enxergo como algo que é único, é algo que tem uma só fase. Mas também se eu observar a água com sal, usando um instrumento de aumento, usando um microscópio
Ultrapotente, eu não vou ver diferença. Eu vou ver algo que é homogêneo, uma única fase. Então, mesmo com um instrumento de aumento, como um microscópio, ultrapotente, eu vou ver somente uma fase. Isso que é uma solução. A gente não consegue perceber fases diferentes. A gente não consegue enxergar mais diferenças quando uma substância se mistura de tal forma com a outra para formar o que a gente chama de solução. O leite é uma solução? Então, o leite não é uma solução. Um leite é chamado de dispersão coloidal ou coloide. Mas, professor, o leite é homogêneo. Olha só, eu olho para o leite, esse leite de caixinha que eu compro, esse leite a gente nem consegue perceber a nata, que seria uma fase, quando a gente observa aquele leite mais gorduroso, que acabou de ser retirado da vaca. Mas esse leite que já vem na caixinha, esse leite industrializado, a gente olha ele e vê uma só fase. Então, olha, quando eu observo ele com os meus olhos, ele tem um aspecto único, ele tem esse aspecto branco. Então, observando a olho nu, ele é homogêneo. Mas e aí? Será que ele é homogêneo quando observado usando um microscópio? Então, gente, é isso que acontece. O leite não é homogêneo quando observado no microscópio. Eu consigo perceber algumas gotinhas de gordura dentro desse meio aquoso que é o leite. Então, aqui no leite a gente tem uma emulsão, a gente tem pequenas gotinhas de gordura distribuídas ao longo desse líquido que é o leite. Então, observado no microscópio, ele não é homogêneo mais. Então, o leite não é uma solução. O leite é uma dispersão coloidal ou um coloide. Tudo bem? Dispersão coloidal e coloide são sinônimos. A gente pode usar de uma forma o nome dispersão coloidal ou de outra, né? A gente pode usar o termo coloide. Então, gente, um exemplo de dispersão coloidal é o sangue. Então, talvez, pensando no sangue, vocês conseguem perceber melhor essa questão da dispersão coloidal. Então, tem um sangue aqui, ó, num tubinho, sangue que foi coletado. Ele, observado com os nossos olhos, sem nenhum instrumento, ele é homogêneo. Mas a gente sabe que o sangue tem partículas sólidas. Então, a gente tem ali as células vermelhas, que são as hemácias. A gente tem os glóbulos brancos. Nós temos plaquetas também. E então a gente tem partículas sólidas ali no sangue, que se a gente usa um instrumento de aumento como um microscópio, a gente vai conseguir perceber a diferença, a existência dessa fase sólida, dessas partículas sólidas e de algo líquido. A gente vai ver fases diferentes. Então, o sangue é uma dispersão coloidal. Observado a olho nu é homogêneo, mas quando observado com um microscópio, ele tem aspecto heterogêneo. A gente consegue perceber outra fase. No caso do sangue, a gente consegue perceber partículas sólidas. A gente consegue perceber partículas que são células e partículas sólidas como as plaquetas. E areia em água, o que é? Gente, aqui já ficou bem diferente, olha só. Eu consigo perceber aqui duas fases. A areia, que está aqui depositada no fundo desse becker, e essa fase aquosa, é esse líquido aqui que está com essa cor amarelada, que então formando as duas fases, né, de uma mistura de areia com água. Gente, isso daqui a gente chama de suspensão. É um tipo de dispersão coloidal que quando a gente olha com os nossos olhos, a gente logo percebe que é uma mistura heterogênea. Então, é uma mistura heterogênea quando a gente observa já diretamente com os nossos olhos. Então, aqui a gente tem uma suspensão. Gente, quanto ao tamanho de partículas do disperso, como que eu classifico esses três tipos de dispersões?
Então, quem que é o disperso? O disperso, gente, é aquela substância presente em menor quantidade que se misturou naquela substância presente em maior quantidade ali daquela mistura. Então, olha só, quando a gente tem soluções, o tamanho da minha partícula do disperso é menor do que 1 nanômetro. Então, aqui, ó, menor do que 1 nanômetro, eu tenho soluções. Para dispersões coloidais, eu tenho partículas de tamanho intermediário. Essas partículas são de 1 nanômetro até 100 nanômetros. E para suspensões, eu tenho disperso como partículas que são maiores do que 100 nanômetros. O que é o nanômetro, gente? O nanômetro vale o nanômetro vale 10 a menos 9 da unidade metro. Por isso, nano, de 9. Então, 10 a menos 9 da unidade metro. É pegar 1 metro e dividir por 10 a 9. O que significa o nanômetro quando eu penso em milímetros? Olha só, é pegar 1 milímetro, que é essa menor unidade que a gente tem em uma régua, e ainda dividir isso daqui por 1 milhão de partes. Então, a gente não consegue nem imaginar isso, olha, pegar esse 1 milímetro, que é bem pequenininho, né, da medida ali de uma régua, e ainda com esse 1 milímetro, dividir esse 1 milímetro em 1 milhão de partes. Então, isso que é a unidade de medida nanômetro. Então, é para a gente medir, né, o que é bem pequeno, é uma unidade que a gente usa para medir o que é bem pequeno. Gente, vou falar para vocês do efeito Tyndall. O efeito Tyndall ocorre nas dispersões coloidais. O que é isso, gente? Quando um feixe de luz atravessa uma dispersão coloidal, essas partículas que estão presentes ali na dispersão coloidal, que tem tamanho intermediário, lembram que eu falei? São partículas que são de 1 nanômetro a 100 nanômetros. Essas partículas, gente, elas estão ali dispersas naquele meio, e quando a luz atravessa esse meio, tenta atravessar esse meio de uma dispersão coloidal, ela encontra essas partículas de tamanho intermediário. E ela incide sobre essas partículas e sofre reflexão. Como essa luz sofre reflexão, ela se espalha nesse meio. Então, a gente vai ver que o feixe de luz ele vai se tornar mais espesso, porque a luz se espalhou. É isso que se chama efeito Tyndall. Esse efeito Tyndall, então, ocorre nas dispersões coloidais e não acontece nas soluções. Nas soluções, o tamanho da partícula é tão pequeno, que a luz passa e não sofre esse efeito de reflexão, ok? Mas nas dispersões coloidais, não, a luz ela sofre reflexão quando ela encontra essas partículas. Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, eu tenho uma solução, a gente vê a luz passando, eu nem consigo perceber esse feixe de luz passando ali pela solução, e na segunda, aqui ó, no segundo tubo, que é uma segunda proveta, a gente percebe esse feixe de luz, e esse feixe de luz ele fica mais largo. Então, isso é efeito Tyndall. Então, na segunda figura ali, a gente também tem uma solução, e né, as duas da mesma cor, uma cor vermelha. A primeira é uma solução e a segunda é uma dispersão coloidal. Porque ali a gente consegue ver o efeito Tyndall. Né? E ali, ó, o feixe de luz se tornou mais largo. Pessoal, então, um exemplo do tratamento de água. A água, quando ela é captada para ser tratada, né, por uma estação de tratamento de água, o que chega na estação de tratamento de água é uma água bruta. O que é essa água bruta? É uma água que tem terra, que pode ter folha, que pode ter pedras, né, minerais ali, e aí minerais sólidos, né, as pedras. E aí, gente, essa água ela chega na forma de uma suspensão. Então, essa água bruta passa por uma filtração. E aí, depois que essa água passa por uma filtração, a gente vai ter, olha, uma água com esse aspecto aqui, ó, amarelado, turvo. Aqui a gente tem uma dispersão coloidal.
E essa água, essa dispersão coloidal ainda passa por um tratamento que se chama coagulação e floculação. E aí essas partículas aqui da dispersão coloidal, elas vão se aglutinar, se aglomerar, formando partículas maiores que agora, né, sendo maiores, vão conseguir decantar e aí elas vão ser removidas dessa água. Então, ela vai perder esse aspecto turvo, não vai ser mais uma dispersão coloidal. E no final, como água tratada, a gente vai ter uma água que é uma solução. Então, a gente não tem água pura após o tratamento da água. Por quê, gente? Porque a gente tem muitas substâncias dissolvidas aqui nessa água. Sim, tem um aspecto homogêneo, não está mais turva, mas a gente tem várias substâncias dissolvidas aqui, a gente tem sais dissolvidos nessa água. Então, a gente tem vários íons dissolvidos aqui. A gente tem o cloro, que é adicionado. A gente tem o flúor, que é adicionado na estação de tratamento de água. E a gente tem tudo isso adicionado nessa água aqui que chega na nossa casa. Então, a água que a gente bebe, a água que está na torneira da nossa casa, é uma solução. Então, aqui mostrando para vocês um esquema de uma estação de tratamento de água. Então, chega água bruta. Como eu falei para vocês, ela passa inicialmente por uma filtração, né? Uma filtração inicial que a gente não tem descrito aqui nesse esquema. E depois a gente tem coagulação e floculação. Se usam agentes químicos para esse processo, pode ser o sulfato de alumínio ou pode ser o óxido de cálcio, que é usado aqui, em meio básico. E depois essa água passa por decantação. Depois dessa decantação, ainda a água vai ser filtrada novamente e a gente vai a etapa de cloração e fluoretação. A água recebe, né, para desinfecção o cloro e o flúor, que é adicionado para prevenção de cáries. E depois essa água vai ser armazenada até o momento que ela vai ser distribuída. Gente, aqui eu trouxe para vocês só o que é o procedimento de centrifugação. A gente consegue separar o disperso do dispersante em uma dispersão coloidal usando uma centrífuga. Então, isso a gente consegue fazer para dispersões coloidais, mas para soluções não, a gente não consegue separar o disperso do dispersante. Então, no caso de solução, a gente não consegue separar, usando uma centrifugação, o soluto do solvente. Então, isso a gente consegue fazer para as dispersões, que são as dispersões coloidais. Então, aqui eu tenho o exemplo do sangue. O sangue, quando ele passa por esse processo de centrifugação, a gente consegue separar a parte sólida do sangue, que está aqui nesse tubinho de ensaio representada como essa parte branca, e essa partezinha essa parte vermelha e essa pequena partezinha branca aqui. A gente consegue separar a parte sólida da parte líquida. A parte líquida é a parte que a gente chama de plasma, tudo bem? Então, a centrifugação é um método para se separar os componentes em uma dispersão coloidal, as fases em uma dispersão coloidal, tudo bem? E como que acontece a centrifugação? Então, a gente tem esses tubinhos aqui dentro desse aparelho. Esses tubinhos vão gerar a uma velocidade muito alta e aí o que é mais denso vai para o fundo desse tubo e dessa forma a gente consegue fazer a separação baseada na densidade dos componentes que a gente tem aqui nessa dispersão coloidal. E depois é só remover. Eu posso remover essa parte líquida aqui que é o plasma usando uma pipeta de Pasteur pequenininha, que eu vou sugar esse líquido e vou deixar a parte das células aqui no fundo do tubo. Então, gente, eu trabalhei exercícios com vocês na sala de aula. A gente já fez esses exercícios, mas eu peço que vocês revisem o caderno de vocês, deem uma olhada nas respostas. E se tiver alguma dúvida, a gente vai conversar ainda sobre isso na aula Tira Dúvidas. Alguma dúvida referente a essas questões. Tudo bem? Então, eu trabalhei com vocês essa questão, que é a questão 1. Tá aqui, ó.
O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho, que apresenta um aspecto uniforme, inclusive quando visto por meio de um microscópio potente. Com base nessa afirmação, é possível dizer que o bronze é uma solução? Justifique sua resposta. Então, gente, o bronze, sim, é uma solução. É uma liga metálica. Aqui a gente tem, olha, as características do que é uma solução. Olha, tem aspecto homogêneo a olho nu e até quando observado com microscópio ultrapotente. Então, por mais que seja um sólido, sim, o bronze, que é uma liga metálica, é uma solução. Nós temos soluções nos 3 estados físicos, que é o que a gente vai falar agora, no próximo tópico. Então, a gente fez isso daqui também, a questão 5. Então, tá aqui, eu peço que vocês leiam depois, certo? A gente tem que a tinta, que tá aqui no problema, ela é uma dispersão coloidal. E aí tem a letra B, pode-se reter suas partículas em um filtro comum? Não, a gente não consegue reter as partículas de uma dispersão coloidal em um filtro comum, mas a gente consegue fazer isso usando ultrafiltros, que são filtros que têm um tamanho de poro bem pequeno. A gente chama esse processo de ultrafiltração, tudo bem? Então, vamos continuar. Aqui a gente está falando do farol de neblina. Então, perguntando como que o farol atua, como que esse farol de neblina atua, que fenômeno é esse que ocorre com o farol de neblina? A gente tem aqui, gente, o efeito Tyndall. A neblina é uma dispersão coloidal. Então, a gente tem gotículas de água ali suspensas nesse gás, nesse meio gasoso que é o ar. Então, essas gotículas bem pequenininhas que a gente não consegue enxergar de água, elas estão presentes ali e elas que formam essa dispersão coloidal em um meio gasoso. E a luz, então, desse farol de neblina, quando incide nessas partículas, ela se espalha, ela reflete, sofre reflexão, e aí a gente vai ter um feixe, o farol, né? Gerando um feixe de luz mais largo, e como esse farol é posicionado mais na parte de baixo do carro, esse feixe de luz que fica mais largo, ele consegue iluminar o chão, a estrada, possibilitando o motorista enxergar a linha central ali da estrada no momento onde se tem neblina. Então tá aqui, ó, a gente consegue observar o feixe de luz, sim, uma dispersão coloidal e não em uma solução. A trajetória do feixe de luz, a gente consegue enxergar a luz passando ali na neblina. Por quê? Porque ela se reflete na dispersão coloidal. Agora, na solução isso não acontece. Por quê? Porque na solução as partículas que estão presentes ali como dispersos são tão pequenininhas que elas não são um obstáculo para a passagem da luz. A luz consegue passar, atravessar essas partículas ali de uma solução sem sofrer, sem incidir, né? Sem encontrar essas partículas como obstáculo. Então, ela passa diretamente e assim ela não sofre reflexão, porque elas são tão pequenas que a luz consegue passar por essas partículas sem causar esse fenômeno de reflexão da luz. Então, aqui uma foto mostrando qual o farol de neblina, que é esse farol aqui dos carros que está com a luz mais visível, mais forte. E agora falando sobre os estados físicos das soluções, a gente tem soluções sólidas. Então, eu tenho como exemplo aqui para vocês uma liga metálica, como uma liga metálica de uma moeda. A gente tem aqui o amálgama de prata, que era usado pelos dentistas. Aqui a gente tem uma liga que é formada por prata, pelo metal prata e pelo mercúrio, formando amálgama de prata. Soluções líquidas, então, são as soluções mais conhecidas, que quando a gente fala em solução, eu acho que todo mundo inicialmente lembra das soluções líquidas. E aqui a gente tem exemplos, que é o álcool 70, o álcool a 70%, é uma solução que eu tenho álcool e água. E aqui a solução fisiológica, que é o cloreto de sódio dissolvido em
água em uma concentração de 0,9%. Como soluções gasosas, um exemplo bem, do nosso cotidiano é o ar. O ar é uma solução gasosa. Estou falando daquele ar sem partículas suspensas, um ar filtrado. Então, no ar a gente tem uma mistura de gases, no ar a gente não tem um único componente. E essa mistura de gases forma uma solução. Então, o ar é 78% de nitrogênio, a gente tem aqui esse gráfico, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. A gente tem dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. A gente trabalhou também solubilidade nas nossas aulas. Então, o que é a solubilidade? É a quantidade máxima de um soluto capaz de se dissolver em uma quantidade fixa de solvente, em certas condições experimentais de temperatura e pressão. Então, aqui eu tenho um exemplo, olha. A solubilidade desse sal, que é o nitrato de potássio, só um instantinho. Isso. Que é o nitrato de potássio, é de 63,3 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Então, a gente tem uma proporção, olha só. Essa é a quantidade máxima do sal que se dissolve em 100 gramas de água, considerando a temperatura de 100 graus Celsius. Meus alunos, então, fiz uma pausa e continuo a aula com vocês agora, tá bom? Então, sobre solubilidade, é o que a gente estava estudando. Então, existem gráficos que são chamados de curva de solubilidade. E aí a gente tem curvas que a gente tem a variação da solubilidade, que está aqui no eixo Y, relacionada à variação da temperatura. Então, olha, a solubilidade de sólidos em líquidos. A solubilidade de um sólido em um líquido é afetada pela temperatura. Então, a temperatura é um fator que sempre deve ser considerado quando a gente fala de solubilidade. A temperatura, então, afeta o valor da solubilidade daquela substância. Então, o que a gente vê aqui? Olha, geralmente, o que acontece para um sólido quando ele se dissolve em um líquido? A solubilidade desse sólido aumenta à medida que a gente aumenta a temperatura. Então, olha, a gente tem aqui um gráfico crescente. Deem uma olhada. Vamos olhar aqui, ó. A 40 graus Celsius, a solubilidade do meu nitrato de potássio é 60 gramas para cada 100 gramas de água. Agora, se a gente considera uma temperatura maior, vamos pegar aqui o ponto, ó, 60 graus Celsius. Aí a gente vem aqui no eixo X, sobe, vê o ponto onde 60 graus Celsius toca na curva. E agora a gente vai lá no eixo Y, olha, encontra 100. Então, significa que a 60 graus Celsius eu já tenho uma solubilidade de 100 gramas do meu sal para cada 100 gramas de água. Então, olha, a solubilidade subiu de 60 gramas para 100 gramas do meu sal. Quando eu considero um aumento da temperatura de 40 graus Celsius para a temperatura agora de 60 graus Celsius. Mas existem exceções. Então, essa é uma tendência. É uma tendência que os sólidos apresentam. A maioria das substâncias sólidas aumenta a sua solubilidade com o aumento da temperatura. Mas nós temos substâncias que se comportam de maneira diferente, são exceções a essa regra. Então, a gente tem aqui, ó, o cloreto de sódio, deem uma olhada. Ele forma uma reta paralela em relação ao eixo X. Olha, então a temperatura aumenta e a solubilidade do cloreto de sódio praticamente não se altera. Então, é um sólido que não aumenta a sua solubilidade com o aumento da temperatura. A solubilidade fica praticamente a mesma. E a gente tem aqui, gente, olha, o sulfato de cério. Essa reta aqui laranja. Olha, é um gráfico decrescente. Então, com o aumento da temperatura, para esse sólido, há uma diminuição da solubilidade.
Então, são exceções a essa tendência geral que é apresentada pelos sólidos quando se dissolvem em um líquido. Então, aqui a gente tem um exercício, a gente fez esse exercício na sala de aula. Eu peço que vocês deem uma olhada no caderno de vocês, revejam as respostas, né? Olhem se entendem esse exercício aqui e se houver alguma dúvida, a gente conversa na aula de tira dúvidas que a gente vai ter sobre essa matéria, sobre essa revisão. Então, associado àquela questão, a gente tem que analisar esse gráfico aqui de solubilidade de um sal que é sólido, um composto sólido, e a sua solubilidade em relação ao aumento da temperatura. Agora, gente, quando a gente fala da solubilidade de um gás em um líquido, a gente observa uma tendência oposta ao dos sólidos se dissolvendo em líquidos. Então, nesse caso, ó, a solubilidade ela diminui com o aumento da temperatura, tá bom? Então, olha só, é um gráfico decrescente. Deem uma olhada aí no gráfico. A temperatura aumenta e a solubilidade do meu gás que se dissolve nesse líquido, ela diminui. Então, olha, aqui eu dou para vocês os dados da solubilidade do oxigênio, que é um gás, em água, considerando a pressão de 1 atmosfera. Então, deem uma olhada, ó, a 20 graus Celsius, qual a solubilidade que eu tenho? 4,3 miligramas de oxigênio para cada 100 gramas de água. E agora, uma temperatura maior, 60 graus Celsius. Olha, a solubilidade agora é 2,3 miligramas de oxigênio para cada 100 gramas de água. Então, aumentou a temperatura e a solubilidade diminuiu. Então, isso é o que acontece em relação à temperatura, a variação da temperatura, que afeta a solubilidade de um gás em um líquido. E ainda, gente, no caso da solubilidade de um gás em um líquido, a gente tem como variável também a pressão. A pressão influencia a solubilidade de um gás em um líquido. E essa solubilidade, ela aumenta com o aumento da pressão. Então, quanto maior for a pressão, né, sobre esse gás ou desse gás, maior vai ser a solubilidade desse gás em um líquido. Então, tá aqui, o que é pressão? O que é pressão? Pressão é uma força que incide, é uma força que é realizada sobre uma determinada área. E o que é pressão atmosférica, então? Vocês já pensaram nisso? Então, na atmosfera a gente tem vários gases, então a gente tem uma massa gasosa sobre nós, e essa massa gasosa, ela faz pressão sobre os nossos corpos, ela faz pressão sobre a superfície da Terra. Então, toda essa massa de ar que está acima de nós, ela que causa essa pressão atmosférica. Então, essa massa de gases que se movimenta, que é atraída também pela gravidade da Terra, exerce uma força sobre nós e essa força é feita em uma determinada área. E assim a gente tem o que a gente chama de pressão atmosférica. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é 1 atm, uma atmosfera, que é uma unidade de pressão atmosférica. Então, gente, quais são as maneiras de se aumentar a pressão de um gás? Olha, quando a gente comprime um gás, quando a gente diminui o volume de uma certa quantidade de gás, a gente aumenta a pressão que esse gás faz. Porque olha só, agora eu vou ter o mesmo número de moléculas, mas essas moléculas, elas vão estar em uma área menor. E assim, essas moléculas vão se chocar mais vezes com a superfície do recipiente e aqui no caso com a superfície do líquido. Então, ó, as moléculas continuam a se movimentar da mesma maneira, só que agora aqui em uma área menor. Então, em um volume menor. E nesse volume menor, então, agora, como elas têm menos espaço, eu vou ter um maior número de colisões nas superfícies que esse gás tem contato. E isso vai causar uma pressão maior que esse gás
tem, né, que esse gás vai fazer sobre as superfícies onde ele tem contato. Então, a pressão de um gás também aumenta com o aumento da concentração de um gás. Então, olha só, a gente tem essa figura aqui para ilustrar isso. Então, aqui, ó, PB, pressão B. Eu tenho gás A e gás B. Agora aqui, ó, PB', percebem? Eu aumentei o número de moléculas, eu aumentei a concentração desse gás aqui que está ilustrado por essa bolinha verde, essa representação de uma bolinha verde. Então, se eu tenho mais moléculas gasosas ali naquele mesmo espaço, eu vou ter mais choques dessas moléculas contra as paredes do recipiente, contra o próprio líquido. Então, esses choques, essa maior quantidade de choques, vai provocar uma maior pressão que esse gás exerce ali, certo? Então, essa também é uma maneira de aumentar a pressão em um gás, aumentando a concentração desse gás, tudo bem? Aqui foi uma questão que a gente resolveu na sala de aula, que relaciona, né, a questão da solubilidade dos gases com a temperatura, com a variação da temperatura. Eu peço que vocês deem uma revisada, olhem os cadernos de vocês também e tentem e refaçam essa questão. Aqui é uma ilustração sobre a questão anterior, né? Uma grande quantidade de peixes mortos em um lago durante um dia mais quente. Então, por que o dia mais quente, uma temperatura mais alta, pode influenciar isso? Pode causar uma maior mortandade de peixes. Então, esse é o assunto da questão que a gente tratou. E a gente resolveu essa questão aqui também, olha, considerando um refrigerante. Então, um refrigerante, ele é gaseificado. Ele tem gás dissolvido ali dentro dele, é uma bebida que é gaseificada. Então, aqui também, olha, considerando a variação da temperatura, uma temperatura mais baixa, 10 graus Celsius, uma temperatura mais alta, 40 graus Celsius, e perguntando sobre a quantidade de gás que vai sair, né, de um refrigerante, de uma bebida e de outra, considerando diferentes temperaturas, tudo bem? Então, aqui é uma questão sobre a solubilidade de um gás em um líquido e a relação dessa solubilidade com a temperatura. Gente, então, aí a gente entra no assunto como preparar uma solução. A gente tem a descrição de como preparar a solução lá na página 17 do nosso livro-texto. Como preparar uma solução, então? Então, como que a gente faz isso no laboratório? Então, se é uma solução de um sólido em um líquido, primeiramente a gente vai determinar a massa desse sólido. Para isso a gente pode usar um vidro de relógio, que é essa primeira vidraria que está aqui. E aí depois a gente transfere esse sólido para um becker. No becker a gente adiciona água, se a gente vai fazer uma solução aquosa. E a gente depois vai com bastão de vidro agitar esse sal que está ali junto com a água para facilitar a dissolução desse sal, desse sólido, na verdade, né? Não necessariamente é um sal, desse sólido na água. Depois que estiver tudo dissolvido, a gente transfere para um balão volumétrico. Posso ter o auxílio de um funil. E aí a gente faz uma transferência quantitativa, de modo a não perder nada, nenhuma gotinha desse líquido, que já tem ali a minha substância dissolvida. Depois, então, eu vou lavar o material para tirar algum resíduo da minha substância que está dissolvida ali, da minha solução, do material que eu usei. Então, o becker, o bastão de vidro, o funil. Vou transferir, então, essa água que eu usei para lavar esses materiais para o balão. Depois, eu completo o volume do balão, até a marcação que um balão volumétrico tem. E vou fazer um ajuste do menisco desse líquido, considerando a leitura do ajuste desse menisco a nível, na altura dos meus olhos, ó.
a nível dos olhos, para a gente não ter erros na hora de determinar esse volume, certo? Então, cada balão volumétrico tem um volume diferente. Eu vou escolher o volume do balão, aquele volume que eu pretendo fazer a solução. Então, se eu quero preparar 500 ml de solução, eu vou escolher um balão volumétrico de 500 ml. Então, aqui, ó, tá a descrição que tá no livro, que eu falei para vocês considerando o desenho, certo? Só que também a gente pode ter que fazer, são as soluções que a gente faz com mais frequência. Fazer uma solução de um reagente líquido. Então, como que eu faço para determinar esse reagente líquido? Eu vou pegar uma pipeta, vou medir um volume específico desse meu reagente líquido, vou transferir o líquido para o meu balão volumétrico e vou novamente completar o volume desse balão volumétrico e ajustar o volume desse balão considerando o menisco. E aí a gente entra, no assunto concentração de soluções, que é um assunto que a gente vai trabalhar bastante, é um assunto que é bem cobrado e que vale a pena vocês entenderem. Então, olha só, o que é concentração de soluções? É uma relação, então é uma proporção. É uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade total de solução. Tudo bem? Então, é uma proporção e com essa proporção eu consigo fazer cálculos que envolvem regra de 3, que vão me ajudar a solucionar os problemas referentes à concentração de soluções. Então, aqui, ó, a gente tem a concentração em massa. O que é isso? Eu tenho uma determinada massa do soluto dividida por um certo volume de solução. A gente tem várias unidades para concentração em massa. A gente pode trabalhar com a unidade gramas de soluto para cada 1 litro de solução. E aí, então, a gente sempre vai trabalhar com essa proporção, ó. Eu tenho uma concentração, por exemplo, que é 40 gramas por litro. Então, o que isso significa? Que sempre para 1 litro de solução, eu vou ter uma quantidade de soluto que é 40 gramas, certo? Ah, professora, mas se eu não tiver 1 litro de solução, se eu tenho 500 mililitros de solução, eu consigo ter uma solução ainda que tem essa concentração de 40 gramas por litro? Sim. Então, independentemente do volume, a gente tem um valor de concentração que é dado na unidade gramas por litro. Então, se você tem um volume de solução que é 500 mililitros, se você tem uma concentração de 40 gramas para cada 1 litro, em 500 mililitros, você vai ter uma proporção que é de 20 gramas do seu soluto. 20 gramas em meio litro, que é a mesma coisa de 500 mililitros, certo? E se você pensar em 1 litro, e 1 litro que é o dobro, você tem 40 gramas para cada 1 litro. Então, para diferentes volumes de solução, a gente pode ter o mesmo valor de concentração daquela solução. Se aquela solução tiver aquela proporção definida entre soluto e entre soluto e volume total de solução, no caso. Então, gente, aqui eu tenho um exemplo, eu já mostrei esse exemplo para vocês. É um exemplo da quantidade de substâncias dissolvidas e esse exemplo é um rótulo de uma água mineral. Então, olhem só, composição química e aqui do lado a unidade miligramas para cada litro. Então, miligramas é a massa de soluto que a gente tem para cada 1 litro dessa solução. Então, essa água mineral é uma solução. Então, olha só, bicarbonato. Bicarbonato é um íon. E desse íon bicarbonato, a gente tem 169,14 miligramas, então, desse íon, para cada 1 litro de solução. Aí, a gente tem outros exemplos aqui, ó. Vamos pegar o sódio, o íon sódio. Nessa água mineral, a gente tem 4,180 miligramas de sódio para cada 1 litro de solução. Então, esse daqui é um exemplo
E esse daqui é um tipo de concentração em massa. Só que agora a gente tem aqui as unidades miligramas de soluto para cada litro de solução. É uma unidade diferente, miligramas para litro. Diferente da que eu falei anteriormente, que também é uma unidade de concentração em massa, mas é unidade de gramas por litro. Gramas de soluto para cada 1 litro de solução. Então, a gente fez esse exercício, olha, considerando as informações contidas no rótulo, calcule a concentração de açúcares no refrigerante em gramas por litro. Então, a gente tem um rótulo aqui de um refrigerante. Vocês têm que prestar bastante atenção, porque esse rótulo aqui, olha, ele descreve as quantidades de substâncias que a gente tem em 200 mililitros desse refrigerante, que é um copo desse refrigerante. Então, olha, em 200 mililitros desse refrigerante, quanto que eu tenho de açúcares? Ó, 20 gramas. Eu tenho 20 gramas para 200 mililitros. Se eu quero saber quantos gramas de açúcares eu tenho em 1 litro, que é a mesma coisa de 1000 mililitros, eu faço uma regra de 3. Então, ó, 20 gramas estão para 200 mililitros. Para 1 litro, para 1000 mililitros, eu tenho que colocar na mesma unidade. Se eu usei 200 mililitros na minha regra de 3, então embaixo eu tenho que colocar litros em mililitros. Eu vou colocar para cada 1000 mililitros, quantos gramas de açúcares que eu tenho? X, certo? Então, gente, a gente vai chegar à resposta aqui de 100 gramas de açúcares para cada 1 litro. Então, esse é um valor de concentração de açúcares nesse refrigerante em questão, que tem esse rótulo. Então, a gente fez também esse exercício. Eu peço para vocês olharem no caderno de vocês, refazerem esse exercício, certo? Para vocês realmente perceberem se lembram dessa matéria, se aprenderam essa matéria, para a gente dar continuidade aqui com os nossos estudos. E aí, gente, eu cheguei a falar para vocês de uma concentração que se chama porcentagem massa por massa. Ela também é chamada de porcentagem em massa. O que é isso? Ó, como uma fórmula, a gente pode usar que a porcentagem em massa é igual, tá aqui, ó, acompanhem comigo. A massa do soluto dividido pela massa total da solução vezes 100. Tudo que é porcentagem, gente, é algo que está em 100, não é? Então, a gente também pode interpretar dessa maneira. Se eu tenho uma solução que é 5% massa por massa, o que isso significa? Que eu tenho 5 gramas do meu soluto para cada 100 gramas daquela solução. Entenderam? Então, esse valor, esse número que aparece da concentração é a massa do soluto em gramas, que está em 100 gramas de solução. Então, ao invés de usar essa fórmula, a gente pode compreender essa definição e usar essa proporção para fazer as regras de 3 que a gente vai precisar. Então, gente, olha, a porcentagem massa por massa também pode ser indicada por porcentagem P/P, que significa peso por peso, tudo bem? Então, em alguns rótulos pode vir dessa maneira, porcentagem peso por peso. E em algumas indicações, simplesmente porcentagem, certo? Então, aqui um exemplo, gente, olha, porcentagem massa por massa. Agora, com a pandemia do coronavírus, ficou todo mundo, né, a população toda conheceu o álcool 70, né, álcool 70%. Então, o que é isso, um álcool 70%? É uma solução. Tem 70% de água e o restante tem 70% de álcool, desculpa, acho que eu falei errado. 70% de álcool e o restante é o quê? É água. Então, é uma solução que tem álcool e água. A concentração de 70%. Ah, mas então o que é esse 70%? Esse 70% aqui no caso é porcentagem massa por massa. E no caso do álcool, essa porcentagem massa por massa é chamada também de graus
INPM. O que significa essa sigla? Essas letras que são uma sigla, olha. Então, grau, né? A bolinha, grau. Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Grau Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Tudo bem? Mas isso é igual a concentração de porcentagem massa por massa. Então, um álcool 70% ou um álcool 70 graus INPM é um álcool que tem é uma solução que tem 70 gramas de álcool, o álcool comum, o álcool etílico, que é o etanol. Então, tem 70 gramas de etanol para cada 100 gramas de solução, certo? 100 gramas de solução, gente, é o todo. Então, se eu tenho 100 gramas no total de solução, nessas 100 gramas eu tenho 70 gramas de etanol. Quanto que eu tenho de água nessa solução? Então, 100 gramas, que é o total, menos 70 gramas de etanol, eu descubro que nessa solução eu tenho 30 gramas de água, entendem? Então, esse é o álcool 70. Então, gente, olha, além de aparecer graus INPM, eu não sei se vocês já observaram, vem aqui, ó, graus GL. Isso significa graus Gay-Lussac, em homenagem a um cientista que trouxe muitas contribuições para a área da química. Então, ó, graus Gay-Lussac, certo? Então, eu tenho aqui, ó, como exemplo para vocês aqui nessa figura, que um álcool que é 46 graus INPM, ele também tem concentração, é a mesma coisa que dizer que ele tem concentração de 54 graus Gay-Lussac, tá? Quanto ao álcool 70, não, aqui eu não tenho indicação, o álcool 70% em relação a graus Gay-Lussac, mas vamos lá. Olha só, o que é esse graus Gay-Lussac, já que eu já falei para vocês, ó. Vou passar um pouco mais para frente. Tá aqui, ó. O que é esse graus Gay-Lussac? Significam porcentagem volume por volume. E o que é porcentagem, então, volume por volume? Então, é volume de soluto, uma determinada quantidade de volume de soluto para cada 100 mililitros de solução. Então, uma certa quantidade em mililitros de soluto para cada 100 mililitros de solução. Então, ó, 54 graus Gay-Lussac, o que isso significa? Que nesse produto a gente tem 54 mililitros de etanol para cada 100 mililitros de solução, tudo bem? Então, graus Gay-Lussac significa uma concentração, mas agora com uma outra unidade, refletindo a porcentagem volume por volume. Aqui eu venho depois. Então, vou voltar lá para falar de porcentagem massa por volume, que é outra unidade de concentração que existe. Então, aqui a gente tem a massa do soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em mililitros, vezes 100. E ela também pode ser indicada por porcentagem P/V, significando porcentagem peso por volume. Então, gente, aqui, ó, se eu falo que eu tenho uma porcentagem de 9% massa por volume, o que é isso? Eu tenho 9 gramas do meu soluto para cada 100 mililitros de solução. Então, ao invés de usar a fórmula, a gente pode pensar nessa proporção. Então, tudo que é porcentagem é algo em 100. E aqui é massa por volume. Então, é uma massa de soluto para cada 100 de volume de solução. Aqui na porcentagem massa por volume, vocês têm que sempre lembrar que a massa vai ser dada em gramas e o volume, esse 100, representa a unidade de volume em mililitros. Gente, aqui um exemplo, olha só. Então, aqui a gente tem um produto que é usado para o tratamento de piscina.
de piscinas, é um produto que é usado para aumentar o pH da água da piscina. E aí, se a gente vai lá atrás na composição, tá lá, ó, é uma solução que tem hidróxido de sódio, olha, a 10% peso por volume. O que que isso significa? Que nessa solução eu tenho 10 gramas de hidróxido de sódio para cada 100 mililitros de volume de solução. Tudo bem? Então, se aqui a gente tem 1 litro do produto, ó, 1 litro do produto é a mesma coisa que 1.000 mililitros, não é? Em 1.000 mililitros, então, para preparar essa solução, quanto de hidróxido de sódio que eu gastei? Quanto de hidróxido de sódio tem nesse frasco todo aqui, ó, de 1 litro de solução? Então, a gente vai ter 100 gramas de hidróxido de sódio para cada 1.000 mililitros de solução. E a gente vai manter a mesma proporção, que é 10 gramas de hidróxido de sódio para cada 100 mililitros de solução, que é a definição aqui, que a definição é uma proporção que vem dessa definição do que significa porcentagem massa por volume. Essa unidade de concentração que é a porcentagem massa por volume. Então, a porcentagem volume por volume, eu falei para vocês, não foi? Não apresentei essa fórmula. A gente pode usar essa fórmula, olha, volume dissoluto dividido por volume de solução. Tanto volume de solução dissoluto como volume de solução na mesma unidade, vezes 100. Então, ó, porcentagem volume por volume. A gente pode ver, ó, esse tipo de indicativo em bebidas alcoólicas, olha. Esse uísque aqui, ó, tá lá, 43% vol, 43% em volume. Então, o que que isso significa? Que nesse uísque eu tenho 43% de desculpa, gente, falei por cento. Nesse uísque eu tenho 43 mililitros de etanol, que é o meu soluto. Esse 43% em volume está se referindo ao teor alcoólico. Então, ó, 43 mililitros de etanol para cada 100 mililitros de uísque. Então, para um total de produto de 100 mililitros de uísque, nesses 100 mililitros, 43 mililitros são de etanol. Isso que é a porcentagem volume por volume. E aí eu mostrei aqui para vocês também que porcentagem volume por volume pode ser indicada como graus Gay-Lussac. Então, graus Gay-Lussac significa porcentagem volume por volume. Então, gente, já que eu falei para vocês do álcool 70, né, da questão do uso dele nessa pandemia, como um agente para asepsia das mãos, para desinfecção de superfícies, como que o álcool provoca, esse álcool a 70%, ele provoca destruição do coronavírus. Então, gente, o álcool, no caso dos vírus, ele vai agir no caso desse vírus, que é o coronavírus, dissolvendo, desfazendo esse envelope lipídico que o coronavírus tem. Então, o coronavírus é um vírus que é chamado de vírus envelopado. Ele tem essa membrana lipídica, que está aqui representada nessa figura em azul, em volta, protegendo o material genético do vírus, que está aqui dentro, ó. Que no caso do coronavírus é um material genético do tipo RNA. Então, gente, se o álcool ele consegue romper essa membrana lipídica que reveste o material genético do vírus, ele destrói o vírus, olha, porque nessa membrana lipídica estão inseridas proteínas, que são essas espículas, né? Ou proteína S, e é essa proteína que se liga a um receptor da célula humana e permite que o vírus entre dentro da célula. Então, essa ligação dessa proteína ao receptor na célula humana faz com que a célula humana englobe esse vírus e esse vírus entre dentro da célula, que é onde ele vai causar infecção e causar doença. Então, destruindo esse envelope lipídico, a gente destrói a ação do vírus, né? O vírus não consegue entrar mais dentro da célula, só esse material genético aí sozinho, ele não vai ter efeito, ele não provoca infecção. Então, assim que é o efeito do álcool
do álcool, né, como uma solução a 70%. É assim que é o efeito do álcool sobre o coronavírus, sobre a destruição desse vírus. Conseguiram entender? E ele, nessa concentração de 70%, essa concentração é a concentração mais efetiva para a destruição de patógenos. Então, a gente sabe que o álcool também, ele provoca a destruição também de outros patógenos, como bactérias, fungos, e essa concentração a 70%, massa por massa, é a concentração mais efetiva. No caso dos vírus, ele age dessa maneira, mas o álcool ele também tem outro mecanismo de ação, que é o mecanismo de desnaturação de proteínas. Então, ele modifica as proteínas e causa a morte de uma bactéria, por exemplo, de um micro-organismo como uma bactéria. Além dessa ação sobre membranas lipídicas, né? Romper membranas lipídicas, tudo bem? Então, fica essa informação para vocês. Gente, essa concentração aqui eu ainda não comentei com vocês. Então, isso aqui já é um assunto novo, mas a gente já vai começar a trabalhar. Então, é uma concentração que se chama partes por milhão e tem esse símbolo de ppm. Então, ppm é uma concentração usada para descrever quantidades muito pequenas de soluto em solução. O que significa 1 ppm? É uma parte do meu soluto para cada 1 milhão de partes da minha solução. Como que seria isso? Então, aqui é um exemplo de ppm quando a gente considera a proporção em massa por massa. Massa do soluto sobre massa de solução. Então, eu tenho 1 grama do meu soluto para cada, olha só, 1 milhão de gramas de solução. O que são 1 milhão de gramas de solução? É a mesma coisa que 1.000 quilos de solução. 1 grama para 1.000 quilos de solução. 1.000 quilos do todo. Então, é algo que descreve concentrações que são bem pequenas. Concentrações que a gente chama de nível traço. Concentração de contaminantes ambientais. Então, eu trouxe essa reportagem aqui para mostrar para vocês como que aparece essa concentração ppm no nosso dia a dia. Então, aqui, ó, concentração global de dióxido de carbono, CO2, bate recorde mesmo durante crise da Covid-19. Então, gente, aqui, essa reportagem, ela vai falar dessa concentração de dióxido de carbono no ar, considerando o termo ppm, a concentração ppm, partes por milhão. Então, tá aqui, ó, o dado. Tá aqui, ó, em abril de 2020, a concentração média de dióxido de carbono na atmosfera era de 416,21 partes por 1 milhão, ppm. A mais alta desde o início das medições, que começaram em 1958 no Havaí. Então, tá aqui, gente, o que significa esse ppm aqui, ó? Esse ppm aqui relacionado ao dióxido de carbono é um ppm que considera volume de dióxido de carbono para volume de solução, que é o ar. Então, ó, a gente tem 416,21 mililitros de dióxido de carbono para cada 1.000 mililitros de ar. Então, é isso que significa esse número, esse valor aqui referente à concentração de dióxido de carbono nessa solução, que é o ar. Gente, aqui eu tenho uma questão do Enem, é uma questão que envolve ppm. Ela não pede que vocês calculem a concentração em ppm, certo? Aqui do enxofre no diesel, mas ela só pede, aqui a gente só tem que fazer regras de 3, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam essa questão e tentem fazer essa questão como um exercício. Eu vou colocar ela como exercício para vocês também fazerem, como uma lista de exercícios, né?
que vai estar para vocês disponível aqui na sala do Google Classroom como formulários do Google. Vou mostrar para vocês depois como acessar esse formulário do Google e lá vai estar essa questão, que é uma questão que eu quero que vocês tentem resolver já essa semana, tudo bem? Gente, então, essa foi a nossa aula de revisão. Eu trouxe informação de uma concentração nova, que é a ppm, mas a gente vai discutir isso mais. Então, essa é a semana de ambientação. Eu quero que vocês se sintam muito bem-vindos e que se sintam à vontade comigo para fazer perguntas, para sugerir algo para mim, para melhorar as nossas aulas, certo? Então estejam à vontade para dialogar comigo e estamos aí para vencer esse ensino onde nós estamos separados fisicamente. Estamos aí para esse processo de ensino-aprendizagem, né? Para que vocês consigam aprender química e mesmo com essa utilização nossa das tecnologias digitais, certo? Mesmo sem o contato físico, sem a proximidade que nós tínhamos numa sala de aula, tudo bem? Gente, é isso. Espero que estejam todos bem e até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.